Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não só os que estão aqui, como os demais que nos acompanham aí pela rede Semear, este canal que tem sido uma bênção, porque através dele são transmitidas as imagens, como também as mensagens aqui transmitidas. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente Abraham Robson, a sua digníssima esposa, a missionária, né? Por que não dizer pastora Norma, e o nosso amado João Áquila, e a sua esposa, que não conhecia, a conheci aqui, e tem sido uma bênção, me dado assim um tratamento principesco. Deus abençoe. Também o nosso amado Lucas. Nós estamos nesta noite, irmãos, diante da mesa do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Fugir desta temática. Todos os hinos que nós cantamos, o texto que nós lemos, a mensagem que nós transmitimos, tem que haver esta conexão, porque a ceia é um memorial. Assim como o judeu celebrava a Páscoa, que era um memorial, o Senhor Jesus instituiu a ceia, que é um memorial. Por quê? Porque a sua vida e obra não pode cair no esquecimento. Amém? E eu confesso aos irmãos que pensei em ler no capítulo 12 do Evangelho de João, mas considerando o avançar da hora, e considerando que nós ainda estamos vivendo o clima da festa da gratidão, eu achei por bem de não ler o texto que havia programado para ler, e quero com vocês compartilhar Efésios capítulo 1, ou da primeira carta de Paulo aos Efésios. Leremos do versículo 3 ao versículo 7. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Estas foram as palavras iniciais, após ter prefaciado, saudado os Efésios, ele bendiz, ele enaltece, ele agradece a Deus pelas bênçãos espirituais. E nós, irmãos, temos que ter o cuidado para não incorrer no erro, ou num dos erros, porque foram tantos, do povo da antiga aliança. Porque foi instituída a Páscoa, mas o tempo passou, e eles não tiveram o devido cuidado. E o que aconteceu? A Páscoa, que era um memorial, caiu no esquecimento. E o esquecimento se deu em consequência da falta de palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus estava perdida onde? No templo. Não é? Então eles não tiveram o devido cuidado. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos adverte quanto ao cuidado que nós temos que ter para não incorrer nos mesmos erros e esquecer que Deus fez por nós. No Salmo 103 está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Foram 10 cultos de gratidão. E hoje, irmãos, é o 11º. Porque nós estamos, aleluia, agradecendo a Deus por todas as bênçãos materiais e por todas as bênçãos espirituais. Esta igreja, irmãos, ela nasceu como a Assembleia de Deus, ADEF, aqui em Santarém. Nós ouvimos aqui há pouco instante o nosso pastor falando, de um casal, depois o segundo, E a igreja de Éfeso, ela se tornou uma grande igreja. Mas ela não começou grande. Nós temos a história da igreja de Éfeso no capítulo 19 de Atos. Está escrito no versículo 1, que enquanto Apolo ficou em Corinto, Paulo, passando pelas regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso, que era uma grande cidade. E ao chegar lá, ele procurou se informar se tinha crentes naquela cidade. Não foi fácil, porque era uma grande cidade, uma grande população. Um povo muito supersticioso, muito religioso, pois lá tinha o templo da deusa Diana, não é isto? Mas tinha crente. Como também, irmãos, a cidade de Santarém é uma grande cidade, e aqui tem crente. Aonde estão eles? Aleluia, glória a Deus. E Paulo,
os encontrou. E ao encontrá-los, qual foi a primeira coisa que ele quis saber? Paulo queria saber se eles já tinham experiência com o Espírito Santo. Se eles já eram batizados com o Espírito Santo. Mas eles eram crentes, irmãos, ainda imaturos. Não estavam arraigados, fundamentados, discipulados, doutrinados. Porque eles conheceram a Deus através do Evangelho de João. E foram batizados no batismo de João. Quando Paulo perguntou, já receberam o Espírito Santo? Eles estranharam a pergunta e disseram, nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Então vocês já estão na vantagem, porque esta igreja não só ouviu falar na pessoa bendita do Espírito Santo, mas já recebeu o poder, a graça e a unção do Espírito Santo. E se você não recebeu ainda, se prepare, porque Ele está aqui nesta noite e continuará para derramar copiosamente, abundantemente o Espírito Santo. E Paulo foi muito ético, porque quando ele soube que eles foram batizados no batismo de João, ele não desmereceu. Como infelizmente acontece, né? Quando se encontra um novo convertido, que ainda não tem o conhecimento necessário, né, da fé cristã, do fundamento da fé cristã, aparecem outros que se apresentam como povo de Deus, como igreja, como religião. E eu quero agora até chamar a atenção de você ou de vocês que aceitaram a Jesus recentemente. Talvez alguém saiba que vocês vieram à igreja, que agora estão frequentando a igreja e, né, apareçam para dizer que você está na igreja errada, que você, né, está na igreja no lugar errado, que essa igreja não é certa. Infelizmente, lá no Brasil, existem grupos religiosos que são assim. Eles não pagam o preço da evangelização, do discipulado, mas quando sabe que alguém confessa a Jesus, passa a frequentar uma igreja, ele passa agora a ser caçado, procurado. Porque um dia eu vivi esta experiência. Chegaram 2 jovens na minha casa, com a Bíblia na mão, e disseram que Deus mandou falar comigo. Eu disse, se foi Deus que mandou falar comigo, então pode falar. E eles abriram a Bíblia assim, todos sem jeito. Qual foi a primeira mensagem que eles disseram que Deus mandou me falar? É que não existia pastor, que não existia dízimo, que tinha que usar véu. Já tem outros que dizem que tem que guardar o sábado. São tantas coisas, né? Então, você que é novo convertido, tenha cuidado. A Bíblia diz, aleluia, que nós não podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Deus te chamou aqui, aleluia. Permaneça na vocação que você foi chamado. Glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia diz que a ovelha ouve o seu pastor, né? E não a voz do estranho. Mas vamos, irmãos, ao texto. Paulo ratificou o batismo de João, considerou o batismo de João, porque é o verdadeiro homem de Deus, né? O homem que é o Espírito Santo de Deus, ele sabe conciliar, ele sabe edificar. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. É o espírito de unidade. E o que ele fez? Orou por eles, e a proporção que orava, colocava as mãos, e eles começavam a falar em línguas estranhas,
porque foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Começaram a profetizar. Eram quantos? Eram tantos? Não, eram apenas 12. Se Deus, irmãos, fez em Éfeso, que era uma cidade, religiosa, culturalmente muito carregada, se Deus, através daqueles 12, revolucionou a cidade de Éfeso, pensemos nós, aleluia, o que Deus pode fazer e vai fazer através de vocês aqui em Santarém. Glória a Deus, este espaço se tornará pequeno, porque a obra que Deus haverá de fazer e já começou é muito grande. Se você crê, aleluia, levante a sua mão, abra a sua boca e já agradeça a Deus pela obra extraordinária que será realizada nesta cidade, nesta região, nesta nação, aleluia. E por que não dizer, irmãos, em toda a Europa e até os confins da terra. O nosso Deus é grande e vamos pensar grande. O nosso pastor Robson, para mim, tem sido uma fonte de inspiração, porque eu disse que eu conheci ele num momento muito desafiador. E o que eu estou vendo Deus realizar através de vocês aqui na Europa, ao invés de eu trazer fogo do Brasil para a Europa, para Portugal, vai ser o inverso. Eu vou levar daqui para lá. Amém? Então vamos, irmãos. Paulo está bendizendo pelas bênçãos. Bênçãos espirituais. Por quê? Porque nós temos que priorizar o espiritual. O Senhor Jesus nos ensinou a buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que priorizar o espiritual. E Paulo, ele dá prioridade ao espiritual. E eu quero tão somente, já começo a finalizar, a destacar das muitas bênçãos, 3. Aonde estão elas? Veja o que está escrito no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A primeira bênção espiritual, pela qual Paulo agradece a Deus, foi a bênção da eleição. O que é eleição? Eleição é uma escolha, é uma preferência que se dá. Paulo bendiz a Deus pela escolha, pela preferência. É um motivo ou não para bendizer a Deus? Você está aqui porque quis? Você está aqui por vontade própria? Não. O Senhor Jesus disse o quê? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, aleluia, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus preferiu a mim, Deus preferiu a você. Você é um preferido de Deus, você é uma preferida de Deus, você é um predileto de Deus, você é uma predileta de Deus. Então vamos nesta noite, irmãos da Santa Ceia, celebrar, porque esta bênção nós alcançamos através de quem? Do Senhor Jesus. Pedro, capítulo 2 e 9, está escrito: mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo
adquirido. Para quê? Para que anuncieis virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No próximo domingo será o culto de missões. E vejam, irmãos, que nós fomos, eleitos por Deus. Deus nos preferiu. Deus nos escolheu. Nós somos o quê? Privilegiados por Deus. Vejam que são 4 privilégios: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para qual propósito? Para a gente ficar aqui na igreja entre 4 paredes, calado? Não. Aleluia. Você foi eleito por Deus. Você foi escolhido por Deus. Aleluia. Foi para frutificar. E quando é que nós damos fruto? É quando nós, irmãos, é quando nós vamos em busca daqueles que estão nas trevas, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então evangelizar não é missão só do pastor, do presbítero, do evangelista, do vice, do có. Não, evangelizar é missão de todos nós. Evangelizar é missão de todos nós. E Paulo disse: se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me está imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Portanto, abre a sua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Irmão, estou começando a me empolgar, mas deixa eu adiantar. Segunda bênção, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, se através de Jesus nós fôssemos só abençoados com a eleição, já estava bom demais, sim ou não? Era para a gente ficar satisfeito, sim ou não? Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou, foi Deus que me nomeou, eu sou um privilegiado. Mas a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, foi tão poderosa, aleluia, que não se limitou à chamada, à escolha, à preferência. Aleluia, ele fez muito mais, ele fez muito mais, ele fez muito mais, porque é uma diferença antes dele para depois dele. Antes dele a nossa realidade, a nossa condição era uma, mas depois dele passou a ser outra. Porque está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem chamados criaturas de Deus. É isso que está escrito? Não, foram chamados autoridade, filhos de Deus. Você não é criatura de Deus. Você é muito mais do que uma criatura de Deus. Você não é só escolhido por Deus. Você é muito mais do que escolhido por Deus. Você foi adotado e agora você tem o direito de filho. Você sabia que Jesus, através da sua obra, nos deu direito à herança? Porque Paulo disse que nós somos, Cristo é o herdeiro e nós somos o quê? Co-herdeiro. Aleluia! Tudo que é de Jesus é meu. Tudo que é de Jesus é seu. Tudo que é de Jesus é da igreja. Aleluia! Nós temos herança.
Você pode não ter nada aqui nesta vida. Pode ser pobre, pobre de maré de si. Mas você é herdeiro. Hã? Pode ter tudo aqui na terra. Pode ser o maior empresário de Santarém. Mas se não for, aleluia, escolhido, se não for adotado, o Senhor Jesus diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará a ele em recompensa. Não tem dinheiro que compre a salvação. Não tem, irmãos, euro, não tem franco, não tem dólar, não tem libra esterlina, não tem ouro, não tem prata, não tem nada, 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 só o sangue, 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 só o sangue. Pedro diz que não foi por ouro nem prata que foi resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Eu já estou adiantando, porque eu tenho que encerrar. Eu ia falar algo mais sobre a herança, mas eu creio que foi bastante. Vocês são inteligentes e bastante conhecedores da palavra, e eu já antecipei, porque o versículo 7 trata da terceira bênção. E qual é a terceira bênção? Em quem temos o quê? Não diz que nós teremos, não, irmãos. Não diz que nós teremos. Porque tem muitas religiões por aí que não dá nenhuma perspectiva, não dá nenhuma garantia. Tem uma religião mesmo que condena o dízimo, condena pastor, diz que as mulheres têm que usar véu, né? Tem outra que diz que tem que cumprir o sábado, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São tantas doutrinas, tantos dogmas, tanta coisa, mas não dá nenhuma certeza. Mas aqui está escrito, irmãos, que em Jesus, através da obra expiatória na cruz do Calvário, diz que nós temos. Você não está aqui, irmão, tentando encontrar salvação, não. Você está aqui porque é salvo. Você está aqui porque é salva. Você está aqui porque o céu já está garantido. 1 Coríntios 1, está escrito: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas lá fora, eles acham que isso é uma loucura, um absurdo. Mas Paulo diz: para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então abre a tua boca e prega a palavra da cruz, porque a palavra da cruz é poder. A palavra da cruz convence. Agora, irmãos, não é mérito de ninguém, não é mérito da obra de nenhum humano, de nenhum líder religioso, não é mérito de nada, ninguém. É o aleluia, o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, porque está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você pode glorificar a Deus? Por isso que nós estamos diante do altar, nós estamos diante da mesa, porque nós vamos continuar acreditando na mensagem da cruz. Nós vamos continuar, irmãos, aleluia, lembrando, adorando, exaltando, glorificando, aleluia, celebrando a morte de Jesus.
E não é até o mês de dezembro, não, que encerra 2025. É até quando? Até que ele... Você sabia que a ceia é festa da esperança? Aleluia, a festa da gratidão terminou domingo, mas a festa da esperança continua. Aleluia, porque até que ele venha, eu entendo, irmãos, que cada ceia celebrada é um ensaio. Os irmãos realizam festa da igreja, né? Antes do dia da festa tem aquele preparativo, tem o ensaio, não é assim? Assim também, irmãos, é cada ceia que nós celebramos, nós estamos ensaiando, sabe por quê? Porque essa ceia pode ser a última aqui em Santarém, na terra, será celebrada pelo pastor João, mas nós estamos na expectativa daquela grande e gloriosa ceia, que não será celebrada aqui na terra, e não será só a igreja em Santarém, em Portugal, na Europa, mas, aleluia, em todas as nações do mundo. E quem vai celebrar não é o apóstolo, não é o bispo, não é o presidente. Quem vai celebrar é o sumo pastor, é o sumo pastor, é o sumo pastor, é o sumo pastor da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nos ajude, que nós possamos estar aguardando este grande e glorioso dia, que está tão perto de nós. Vocês sabem que para o arrebatamento da igreja, não falta cumprir nenhum sinal. Para o arrebatamento da igreja, todos os sinais se cumpriram, estão se cumprindo. Falta tão somente, aleluia, a autorização do Pai, para que o Senhor Jesus venha. E Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E esta ceia está dizendo que Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E eu quero finalizar dizendo, irmãos, que para Deus só existe duas igrejas. Eu sou assembleano de coração, amo a minha igreja, mas para Deus só existe duas igrejas. Pastor, quais são essas duas igrejas? Uma eu sei que é a Assembleia de Deus, a outra eu preciso saber qual é. Quais são essas duas igrejas? Eu vejo essas duas igrejas representadas em dois personagens bíblicos. João 11 e 20 está escrito: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Quais são essas duas igrejas? É a igreja que vai. É a igreja que está em plena atividade. É a igreja que está orando. É a igreja que está evangelizando. É a igreja que está discipulando. É a igreja que está adorando. Aleluia! É a igreja que está servindo. E a outra igreja é aquela que está parada, estática. Eu pergunto, a qual igreja, de qual igreja você faz parte? Da igreja que vai ou da que fica? Eu faço parte da que vai. Pastor João.